algumas informações básicas, seu nome, sua idade. Eu me chamo Regina Carvalho, quer dizer, o nome é muito maior do que esse, mas aí ficou padronizado, Regina Carvalho. Eu tenho 66 anos, estou fazendo hoje 66, obviamente que eu não pareço ter essa idade. Ou seja, fui professora primária muito tempo, assim, porque para minha geração era um emprego importante, sair da escola normal, trabalhar. Eu sou uma menina de Zona Norte, nasci em Vila Isabel, uma família de classe média, mas com poucos recursos. E, né, felizmente a escola pública na minha época era de excelente qualidade, pelo contrário, as escolas particulares eram as boates, como nós chamávamos, né? Eu jamais namoraria um cara que tivesse estudado em escola particular, você imagina o meu preconceito, porque eu achava que nós da escola pública é que éramos o máximo, né? Então, como era uma família que tinha limitações financeiras e tudo, meus pais sempre apontaram a questão do estudo, né? O que nós quatro pegamos e foi por aí. Obviamente que hoje eu tenho um padrão de vida muito diferente do da minha infância. Então foi uma infância felicíssima, né? Em Vila Isabel, que era onde eu nasci, hoje é um bairro até que tem um certo charme, mas naquela época era um bairro comum de Zona Norte, assim, de gostar de andar de bicicleta, né, de brincar na rua. Então foi uma infância muito feliz, sem traumas, né? Eu era muito católica, eu acho que isso é importante dizer, até porque a igreja paróquia, ela congregava as crianças, os jovens, né? Então isso era um local de encontro, de fé e de encontro, que depois essa fé vai desmoronando, né? Conforme eu vou chegando na adolescência e começo a trabalhar e ao mesmo tempo entro na universidade, porque o que era isso. Eu vou ser professora primária enquanto eu faço a minha faculdade, porque as professoras primárias ganhavam muito bem, eu me sustentava com isso, ajudava em casa, me bancava, né? Então isso era um compromisso. Tanto é que eu fiz prova para a Federal, que na minha época se chamava Nacional, e para a UERJ, mas eu preferia a UERJ por dois motivos, que a UERJ era no final da tarde, o que me permitia vir lá de Coelho Neto, onde eu era professora primária, com tempo de passar em casa, trocar de roupa, e a Nacional era de manhã e eu tinha que estudar à tarde, trabalhar à tarde, e isso ia ficar muito confuso. E porque eu tinha paixão por uma professora de literatura, que era a Dirce Riedel, e ela era da UERJ, então meu sonho era ser aluna da Dirce Riedel. Faleceu há algum tempo, né? Então, assim, fui para a UERJ e é nessa passagem de fim aí do ensino médio, né, começar a ser professora primária, que eu entrei em contato com a universidade, num ano muito simbólico, que foi no ano de 67, né, que é quando todas as mobilizações de 68, que apesar do golpe ter sido em 64, entre 64 e 67, houve assim uma repressão inicial, cerceamento de liberdades e tal, mas muita coisa acontecia. É só em 69, com o Médici, que aí realmente ocorre. Então eu entro na universidade num momento em que o movimento de massas está outra vez ressurgindo. Então um movimento muito propício, né? E eu eu tinha um vínculo com a Igreja Católica e tal, ligada à juventude estudantil cristã, a famosa JEC, que era ligada à teologia da libertação e tal. Então eu já tinha umas angústias sociais. Aí, nesse momento de angústia, eu entro na universidade quando os movimentos começam a se sacudir. Era um prato feito, né? Então, na universidade eu consegui me formar em português e literatura, né? Ao entrar para a faculdade, essa coisa assim da minha vida, eu tive uma dúvida inicial se eu ia para letras, que era a minha grande paixão, mas eu tinha uma grande paixão pela biologia, por incrível que pareça. Mas como eu tinha feito normal, e o normal não dava muita base de química, de física, eu fiquei com medo, porque eu não podia perder,
né? Eu não tinha muitas chances, né? Era uma menina que eu trabalhava, então assim, eu não quis arriscar a fazer uma prova de biologia, porque na minha época nós só fazíamos as provas específicas. E eu tinha medo de pegar uma química, uma física e não dar conta. Então assim, não é que português tenha sido a consolação, não. Eram duas coisas que eu amava, mas tinha uma definição muito clara, eu queria ser professora. E eu era uma professora primária muito feliz, né? Assim, era um lugar, um espaço em que eu me sentia muito feliz, que é como eu me continuo me vendo até hoje. Você lembra de alguma situação marcante assim? Tem uma muito marcante, porque a minha turminha do primário, que eu peguei, eu tinha 17 anos, eles tinham 7. A nossa diferença era de 10 anos. Eu fiquei com essa turminha 5 anos, com a mesma turma. Então, era uma relação muito, muito forte, muito, muito próxima. Quando uma criança não aparecia, eu ia atrás para saber o que tinha acontecido. Eu conhecia a mãe, a avó, sabia onde morava. Então, eram 38 que eu tinha total domínio. E eu levava alguns deles nas férias para minha casa, em julho, em janeiro. Era uma coisa assim, um magistério, era quase como um sacerdócio, sabe? Uma coisa assim muito forte. E justamente eu caio presa, né, em 71, quando eles estavam acabando o primário e já estavam se preparando para ir para o ginásio, que é o Fundamental 2. E nesse momento, assim, em fevereiro, nessa virada de 71 para 72, eu caio presa, né? Porque eu, na universidade, comecei a me vincular a movimentos, né? Me vinculei a uma organização trotskista, não era trotskista assumida, era POLOP, Política Operária. Havia vários grupos militando na minha universidade e eu me identifiquei com esse daí. Eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte: isso aí me levou à prisão, me levou ao exílio. E o que aconteceu? Aquele grupinho de 38 alunos lá de Coelho Neto, que era onde eu dava aula, nós tínhamos um vínculo tão forte que nós trocávamos cartas ao longo desses anos todos, né? Então eu digo que aquela turma de Coelho Neto foi o meu mestrado, foi o meu doutorado como professor. Ali eu aprendi a ser não só professor, aprendi a ser educador, a me preocupar com as pessoas individualmente, porque foi um vínculo muito forte. Então, quando eu voltei do exílio, eu já estava com 32 anos, eles, por sua vez, estavam na faixa dos 22, e dos 38, 35 estavam no aeroporto me esperando. Né? Então, foi uma emoção muito grande. E eu consegui reconhecer a criança que eu deixei com 10, 11, naqueles jovens de 22, 23 anos, né? Então, assim, foi no aeroporto, aí eles foram me receber, né? Então, a minha profissão como professor, por exemplo, até hoje nós nos encontramos uma vez por ano. A gente se encontra na casa de algum deles. Viraram pessoas de bem, instruídas, saídas de uma comunidade pobre, mas que por uma escola que ainda era boa, né, conseguiram boas profissões. Né? Professor de geografia, professor de espanhol, técnico do IBGE, secretária bilíngue, né, que para eles que viviam ou na Fazenda Botafogo, que era uma favela, favela do Furão, favela de Acari, que existe até hoje, e um pequeno conjunto habitacional de comerciários, bem simplesinho, foi pelo estudo, como aconteceu comigo, para muitos deles aconteceu a ascensão social por uma escola pública de qualidade. Né? Então nós nos encontramos sempre, então isso é uma coisa muito marcante da minha vida. Quer dizer, quando eu desapareci, aí houve um anjo nesse caminho, né, que era a minha diretora, que obviamente era contra tudo que eu fazia, porque ela era uma cristã extremamente tradicional, mas como ela me amava muito como professora, e ela me respeitava e me admirava, ela escondeu da polícia, que sabia que eu guardava materiais dentro do meu armário da escola, que eu rodava o jornal no mimeógrafo da escola. Ela foi chamada a depor, negou tudo, foi de uma valentia
né, por amor, né, amor a mim e tal. E ela então manteve o meu contato com os meus alunos. As correspondências passavam por ela. Eles a procuravam, entregavam as cartas e ela mandava. Ela gravava fitas no dia do meu aniversário, fitas cassete, e me mandava com os meninos já adolescentes falando comigo e perguntando por mim. Então essa experiência de magistério, que foi a primeira, ela foi muito querida, né? Muito intensa, né? E sempre foi assim. E por uma coisa do destino, eu na França, e aí todo mundo sabe que os exilados, você tem muita dificuldade para conseguir emprego, né? Muitas pessoas não conseguiram trabalhar nas suas profissões. Eu era professora de português, né? Terminei minha faculdade em 71 e eu ia começar a trabalhar. Claro que a gente trabalhava antes, dando aula em cursinho, pré-vestibular, como até hoje se faz. Antes de se formar, você já trabalha. E nós que tínhamos feito escola normal e dávamos aula para os pequenos, a gente ganhava uma tarimba que a universidade não dá. Porque você vai dar aula em caixa-prego, né? Vence várias dificuldades, aí você aprende a ser professor, porque a universidade, obviamente, que não te ensina, né? E um pouco de paixão para poder tocar. Então, quando eu cheguei à França, era um grande ponto de interrogação, né? Porque aí teve meu exílio, que eu não sei se é para falar, essa trajetória. Então, você me pergunta assim, o fato marcante foi essa relação com esses meninos, que na verdade são pessoas da minha geração. Eu hoje tenho 66, eles têm 56 anos. Nós somos iguais. Há uns que parecem mais velhos até do que eu, né? E eles foram meus alunos, né? Então essa relação foi muito forte. Então marcou a minha carreira, marcou o meu desejo de ser professor, né? Já na universidade? Já na universidade. Aí na universidade, eu trabalhava e ia para a universidade com aquela efervescência toda. Havia um grande movimento de massas, passeata dos 100 mil e tal, que ainda não eram reprimidos, em 67, manifestações na porta da faculdade. Aí a repressão vai pouco a pouco se mostrando, né? Quais eram os seus ideais no momento? Naquele momento da universidade era, primeiro, o fim da ditadura. Isso era o que nos unia, né? Viver num país democrático, em que nós pudéssemos eleger os governantes, quer dizer, uma reivindicação básica, né? Debaixo de uma ditadura militar, era o que nos unia. Aí dentro disso daí, a ânsia de justiça social, né? Que a riqueza fosse melhor distribuída, que o país fosse um país mais justo. E quem é que respondia a essas ânsias? As teses socialistas, era o óbvio. Nós estamos falando de 68, né? Então, os programas dos partidos comunistas, socialistas, que existiam na clandestinidade, porque aqui no Brasil eles nunca puderam, salvo o PCB, que lá em 40 e poucos foi legalizado, mas durou muito pouquinho. Quer dizer, todos esses partidos eram clandestinos. Havia muitos, PCB, PCdoB, PCBR, aí uma dissidência do PC forma o que veio a ser o MR8, e aí vão surgindo, e conforme vai se aproximando de 69, vão surgindo as organizações armadas. Então, num primeiro momento, as organizações lutavam politicamente, até que quando a repressão foi aumentando, então a conclusão de algumas organizações foi impossível, agora é partir para o pau, agora é a luta armada. A minha organização não era pela luta armada, a que eu acabei me filiando, né? Porque simpatizava mais, talvez até com as pessoas, com as teses, e que Trotsky, para qualquer intelectual, ele é uma figura encantadora, porque ele não é o vencedor, ele foi o derrotado. Né? Foi morto por Stalin, criticou a política, criticou a NEP, né? Ele tinha uma visão crítica da construção daquela sociedade. Então era extremamente interessante, sedutor. Era um cara cultíssimo, né? Entendia de literatura, de tudo, e eu adorava ler os escritos de crítica literária que ele tinha. Então, você não escolhe uma organização essa ou aquela quando você é muito novinho, assim, só pelo que está no papel, né? Então aquela imagem daquele Trotsky culto,
preocupado com a literatura, perseguido por Stalin, né? E o derrotado. Então, por exemplo, hoje é o que os stalinistas diziam: você pode gostar do Trotsky, mas ele não teve que construir nada, ele morreu antes, né? Agora, quem teve que construir cometeu erros, né? Os stalinistas que justificavam. Então, o Trotsky foi assim. Então, a escolha da Polop foi muito assim. Não que a Polop se dissesse trotskista, mas ela abraçava as teses, né? Então era isso. Eu acho que era, no geral, essa questão de uma sociedade mais justa, distribuição da riqueza, fim da miséria, a implantação de um país socialista, né? Uma implantação com todos os riscos que isso pudesse, até porque nós achávamos que era bom, que não havia problemas. Depois, quando a gente começa a fazer análise das sociedades socialistas que se construíram, você começa a ver os problemas, ver os defeitos. Mas até hoje eu digo, a que eu queria não existe, não existiu, mas essa que está aí não me agrada, entendeu? É o que o Eduardo Galeano, que é o uruguaio, ele diz: eu continuo a dizer não. Essa vitrine que vocês estão me apresentando, eu continuo que ela é podre, eu achando que ela é podre, né? Agora, se você me perguntar o que é que a gente bota no lugar, eu não sei hoje te responder. Em 68 eu tinha, né? Uma pátria socialista, unido com todas. A Revolução Cubana era a grande inspiração, uma ilha desse tamaninho lutando contra o gigante, o Vietnã, né, que ganha uma guerra horrorosa, né, e ganha com os vietcongues pequenininhos, escondidos debaixo da terra. Sabe, essas coisas todas formaram a minha geração. Então aí foi essa escolha. Mas imediatamente, como eu tinha um jeito didático de ser, de fazer as coisas, a minha organização pediu que eu não fizesse trabalho no movimento estudantil, que eles precisavam de mim no movimento operário. Então, no movimento operário, a organização fazia grupos de operários para estudar o marxismo, entender a teoria, e eles acharam que eu era a pessoa que podia fazer isso. Então, como eu tinha que fazer trabalho operário, no trabalho estudantil, eu tinha que ficar quietinha, eu não podia me queimar, falar muito em assembleia, me expor muito, que era para preservar a minha verdadeira vida política clandestina, que era de um grupinho de operários da escavagismo, estaleiros, né? Que na época eram concentrações operárias poderosas aqui no Rio, porque a gente não pode comparar o Rio com São Paulo, né? Tinha muito mais indústria e tal, mas os estaleiros aqui, Escavagima, Lisnave, né, o Mauá, que eram estaleiros que tinham muitos operários. Então eu passei a trabalhar no movimento operário, né, nessa coisa de conscientização, discutir jornalzinho, discutir o que era marxismo, né, era esse o meu trabalho. Bom, com isso eu consegui me formar, porque eu mantive a minha vida legal. Alguns companheiros nunca conseguiram. A história da esquerda é toda de faculdades interrompidas. Muitos foram completar suas faculdades fora. Eu completei a minha, né? Então, isso foi uma vantagem para o futuro, né? Eu não sabia, mas foi. Em 71, na virada para 72, ainda com Médici, né? Ainda com Médici, muita repressão, morte, tortura, desaparecimento, foi o cenário mais escuro, criação do doicode, né? O movimento estudantil pensou em fevereiro de 72 começar a organizar uma comemoração da Semana de Arte Moderna, que faria 50 anos, 22, 72. Então começaram todas as organizações que tinham gente dentro das universidades para preparar uma grande Semana de Arte Moderna, que era um pretexto, né? Obviamente, discutir a cultura, mas discutir a crítica à ditadura. Eu já estava fora desse ambiente estudantil há algum tempo, mas eles começaram a regimentar. Minha irmã entrou para isso, minha irmã que vem logo abaixo de mim. E ela se envolveu com a participação, as reuniões eram na PUC, foi quando a PUC começa a se mobilizar, a comemoração seria na PUC, já que as universidades públicas estavam muito cerceadas, então essa comemoração seria na PUC.
As reuniões iniciais eram na PUC e tal. Minha irmã ia a todas, né? Mas aí caiu, ele diz, caiu, a informação caiu na polícia, que por trás dessa comemoração havia partidos políticos. Então eles começaram a torturar os jovens que estavam na organização e eles acabaram torturados entregando quem eram as pessoas que estavam atrás, os militantes, porque era um movimento muito mais de simpatizantes. Mas sob tortura, ninguém é herói, né? Quem disser que é herói está mentindo, né? E começaram a entregar. Então vários militantes começaram a cair. Eu fiquei preocupada com a minha irmã e pedi que ela sumisse, que ficasse quieta, desaparecesse, porque estava muita gente caindo. Mas ela tinha um encontro, um ponto com um cara que era militante na minha organização do setor estudantil, e eu sabia onde era. Aí eu fiquei pensando, se minha irmã não aparecer lá, o cara vai ficar perdido, porque ele não vai saber o que aconteceu com a minha irmã. O pensamento mais tolo de toda a minha vida e de uma ingenuidade minha, eu não tinha que ter ido, né? Mas fui do outro lado da rua e vi o rapaz lá. E nós tínhamos uma senha, que era o seguinte: se você, sob tortura, não conseguiu e falou, olha, vou encontrar com a fulano e tal, lugar assim, mas você não contava para a polícia a senha, que era o seguinte: eu te vejo lá, se você não estiver fazendo a senha, eu sei que você caiu e eu não entro, né? Mas ele fez a senha, que era a mão aqui. Então ele não só entregou o encontro, entregou a pessoa com quem ele ia encontrar e entregou a senha. Quando eu vi o rapaz lá, que eu conhecia, com a mão assim, eu entrei. Quando eu atravessei a rua e entrei, eles me pegaram. Só que eles, quando me pegaram, eles achavam que eu era a minha irmã, porque ele entregou um ponto com outra pessoa. Ele ficou apavorado, porque ele sabia quem eu era, ele sabia o meu nível de comprometimento e que, na verdade, ele estava entregando o que ele não podia jamais ter entregue, né? Ele não podia, mas eu é que sou a culpada, ele não teve culpa, né? Porque se minha irmã fosse, seria presa, iam torturar para ela falar algumas coisas, mas sempre no plano do movimento de massas, dos estudantes e tal. Eu não, eu era militante, sabia de tudo da organização, né? Aí eu caio presa e eles levam o maior susto quando veem que eu não sou ela. E aí perguntaram para ele, pô, quem é ela? E ele disse que eu era uma simpatizante. E ele sabia que eu não era. Da mesma maneira que ele me entregou, eu devo isso a ele. Nunca pude dizer isso a ele. Eu soube que ele ficou arrasado, porque eu fui presa, né? Mas ele disse que eu era mais velha, sim, que eu já estava terminando a faculdade, mas que eu participava de alguns grupos de discussão. Ele aliviou. Então, quase como se a minha irmã fosse uma pessoa mais engajada do que eu. Aí eu apanhei muito, fui muito torturada para dizer onde estava a minha irmã. Aí era a informação que eles queriam, né? Aí eu devo ter ficado, acredito, umas 3 semanas no DOI-CODE, na Polícia do Exército, e bastante torturada. Choque, afogamento, umas geladeiras que eles chamavam de geladeira, umas caixas escuras, geladas, sem roupa, né? Tortura comum. E que eu digo assim, tortura comum, porque companheiros meus foram mortos numa tortura muito mais pesada, principalmente os que foram pegos das organizações armadas. Então eu digo assim, minha tortura foi violenta, foi, mas perto do que muitos sofreram, ela não é nada, né? Pau de arara, né? Os tímpanos estourados e coisas, e a morte, passar o carro em cima, passar umas carretilhas nas costas, que cortavam as costas todas, quer dizer, uma série de... Eu não sei como é que a mente humana consegue imaginar tantas coisas assim. Eu sofria de choque elétrico, afogamento, né? Enfia a sua cabeça num barril, e isso daí, e assim, aquele jogo de contra-informação que eles aprenderam na escola do Panamá, né? Que foi a escola fundada pelos Estados Unidos para preparar os exércitos da América Latina a torturar. Isso aí aparece muito no filme Estado de Sítio, do Costa Gravas, e aquilo é verdade. A escola
de tortura no Panamá, para onde foram oficiais brasileiros, argentinos, uruguaios, bolivianos aprenderem a torturar com os Estados Unidos. Eles continuam sabendo muito bem, Guantánamo está aí, eles sabem, o Afeganistão, eles sabem fazer isso muito bem. Então tinha aquele jogo do torturador bonzinho, que se aproximava, que tentava colher a informação sua pela amizade, mostrando que ele não concordava com aquilo. Sabe esse jogo? Né? Tortura psicológica, ameaça de pegar teu pai, pegar tua mãe, essas coisas aí. Né? Aí eu digo assim, sobrevivi a isso daí, acho que sou uma pessoa lúcida, muitos perderam a razão, né? Tiveram sequelas psicológicas graves. Então você não só tem que sobreviver fisicamente, como você tem que sobreviver também mentalmente a uma experiência dessas que é dolorosa, que pode te derrubar ou te fortalecer. Eu acho que me fortalece, né? Eu sou uma pessoa... Eu não posso dizer que eu não tenho medo, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de muitas coisas, né? Depois que você é mãe, eu não tenho medo por mim, né? Hoje eu tenho medo pelos meus filhos, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa corajosa. Hoje eu não vou me intimidar com coisas pequenas, porque quem teve uma vida dessa, né? Então, nisso eu fui solta. E aí a minha organização decidiu que eu não podia ficar no Brasil, porque era viver na clandestinidade. Isso é um custo altíssimo, né? A minha família não podia me bancar. Eu me bancava trabalhando. Na clandestinidade eu não ia poder trabalhar. Então era sair do país, porque eles tinham muito medo, e isso aconteceu 3 semanas depois. Eu pedi a minha irmã, porque foi assim, quando eles me soltaram junto com os meninos todos, e apresentaram a meninada toda aos pais no Ministério da Guerra, que era ali onde ali no Campo de Santana, aquele prédio enorme, era a capital, né, do país. E o ministério era ali. Eles fizeram uma parafernália, convocaram os pais dizendo: olha, os filhos de vocês eram quase comunistas, nós salvamos os filhos de vocês. Fizeram essa coisinha toda, e meu pai foi me buscar, né? E eu tive de ir para casa, mas me borrando de medo. Por quê? Era uma questão de dias, de que cair alguém que dissesse: não, ela é a fulana, né? Do setor operário, o nome de guerra dela é Helena, né? Eu caí como uma babaquinha, Regina, Alegre e tal. E era questão de um carinha cair e falar: olha, não era irmão dela não, o problema é ela. Mas eu tinha de sair dali, bonitinha, com meu pai. Entrei em casa, fingi, de manhã saí como se fosse para a praia, e na verdade fui encontrar os contatos. E foi aí que a organização me deu a decisão: ou fica, se a tua família te bancar, não pode, ou sai. Esse momento foi o momento mais difícil da minha vida, pior do que a prisão, porque dizia assim: sai, quando você tem 20 anos, sai para onde, como, ia. Então a organização decidiu, uma outra companheira saindo comigo, e o meu companheiro, que era um dos dirigentes da organização, porque na medida em que eu caísse outra vez, ele corria o risco. Então nós 3 saímos do Brasil a pé, não podia passar pelo aeroporto, nada disso. Então era assim: pegava um ônibus até Curitiba, descia antes da rodoviária, aí de lá pegava um outro ônibus até Porto Alegre, saía antes da rodoviária e tal. E por conhecidos nossos no Rio Grande do Sul, nós fomos passados pela fronteira, por dentro de fazenda, chegamos ao Uruguai, e do Uruguai passamos pela Argentina e pegamos um trem em Buenos Aires e fomos para o Chile, que era o único país do Cone Sul que estava vivendo um momento ao contrário, né? Um momento de democracia, com Allende, um socialista, um social-democrata, né? Light, um social-democrata eleito pelo voto, e que deixava todo mundo entrar. Então o Chile passou a ser o depósito de todo mundo, de toda uma juventude que fugia. A gente na época fazia um cálculo que nós chegamos a ser 15 mil latino-americanos. Para uma população do Chile desse tamaninho, 15 mil bolivianos, argentinos, tinha panamenho, salvadorenho, paraguaio, Uruguai, tinha tudo.
tinha poucos argentinos, porque a Argentina também, na contramão, elegeu Câmpora, que era peronista, que preparou a volta de Perón. Então, aí os argentinos iam levar a pancada deles, coitados, e que pancada, mais tarde, em 76. E foi aí, talvez, o momento mais rico da minha vida, politicamente. A descoberta da América Latina, as nossas identidades, porque nós brasileiros não costumamos nos achar, hoje já melhorou muito, mas naquela época nós éramos totalmente isolados, falamos uma língua diferente, os outros são aquela superioridade nossa, né, das repúblicas de banana, nós não somos república de banana e tal, e aquela fraternidade latino-americana que a gente encontra no Chile, um Chile acolhedor, receptivo, vivendo uma experiência política que eu nunca pensei que eu ia ver na vida. Primeira manifestação de operários que eu vi nas ruas de Santiago, eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, um dia vai existir o socialismo e tal. E aquela paixão por tudo que estava acontecendo no Chile. E que foi por água abaixo. Porque a política externa americana naquela época não podia permitir aquilo. O golpe foi armado pelos Estados Unidos meses antes, inclusive com navios em águas chilenas, pressão de determinados partidos. E bom, de que eu vivia no Chile? Porque eu tinha que viver de alguma coisa. Os brasileiros que eram ricos, eram todos de classe média, não precisava ser rico, classe média. Os pais mandavam uns dólares, que com o dólar, né, o peso era escudo, estava tão desvalorizado que um dólar valia 300 escudos. 300 escudos você comprava um sapato. Você imagina, com $1. Então, qualquer 20 dólares que uma família de classe média mandava para o seu filho exilado, ele se transformava num dinheiro importante. Mas a minha família não tinha dinheiro para mandar 20 dólares. Né? Então, eu tinha que trabalhar. E aí, eu comecei a trabalhar numa editora, Kimantu, que era uma editora que publicava contos populares da América Latina. E não havia ainda a seção Brasil. Então, eu fui contratada junto com um boliviano que falava português. Então, eu conversava com ele a tradução que podia ser dada, né? Então, era a 4 mãos. Um boliviano que entendia bem espanhol e podia escrever bem espanhol, e eu traduzia para o espanhol, mas ele arrumava isso daí. Então foi delicioso, conheci bolivianos, sabe? Aí o mundo se abriu, quer dizer, existe Bolívia, conheci escritores, descobri a literatura latino-americana, escritores chilenos, colombianos, li pela primeira vez 100 Anos de Solidão, né? Conheci Isabel Allende, conheci a música, as músicas andinas, um mundo assim, né? Então foi muito produtivo. E aí quando veio a pancada, né, nós tínhamos também que mandar dinheiro para o Brasil, para os colegas que estavam lá. Colegas, hoje eu falo colegas, falaria com companheiros que estavam no Brasil na clandestinidade. Então era um compromisso de mandar dinheiro, né, para lá, para cá, para o Brasil, para a organização. Então, junto com os bolivianos que eram trotskistas, esses oficialmente trotskistas, nós montamos no Chile uma pequena gráfica para produzir livros de Trotsky, porque a esquerda no Chile, embora legal, era muito tutelada pelo Partido Comunista, que era pró-soviético, e que nunca deixou que se publicassem livros de Trotsky no Chile. Então nós começamos a publicar, né? Publicamos vários livros, teve 1905, né, que foi a primeira, antes da grande Revolução Russa de 17, os textos dele, né? E vendíamos esses livros, e aí o dinheiro ia para o Brasil, né? Nós sempre arranjávamos um portador que levava para lá. Quando começa a cheirar o golpe, que o Chile ia entrar na dança, houve uma coisa que é inesquecível para mim. Um monte de refugiados no Chile, e que não eram refugiados oficiais, porque o Chile não tinha condição econômica de nos bancar. A gente tinha que se virar. Existia uma caixinha comum, caixinha dos brasileiros, em que você fazia contribuições, aí quando chegava alguém do Brasil quebrado, machucado e tal, a caixinha ajudava, mas o Chile não era uma Europa, né? Então não podia ajudar, não podia dar dinheiro. Então era com os contatos que você arrumava um emprego aqui e ali. E aí, o que a gente faz com o golpe aqui? Guerra civil no Chile, porque
porque a gente achava que a resistência ia ser longa, porque é um povo muito politizado, tinha escolhido o seu presidente pelo voto, não estava fazendo nada de ilegal, então derrubar aquele presidente ia provocar uma guerra civil. Então, e nós, que não somos chilenos, o que a gente faz? Isso é uma questão política, é uma questão ética e tal. E a gente chegou à conclusão de que se houvesse pau, a gente ia para o pau, porque cada um de nós não podia voltar para o seu país de origem. E a única maneira de retribuir o acolhimento era somar e não fugir, né? E aí foi uma reunião muito bonita num teatro, em que nós todos defendemos essa posição, terminou cantando o Internacional Socialista, talvez até hoje, quando eu falo, minha voz embarga, sempre lembrando que eu tinha 20 e poucos anos, né? Então essa coisa da solidariedade internacional, por uma América Latina socialista, né? Todas essas coisas que te mobilizavam na cabeça e na emoção. E aí todo mundo decidiu ficar. E aí nós tínhamos um pepino a resolver. Aquela gráfica que produzia aquilo ali ia ser arrebentado. Então o que a gente ia fazer? Nós tínhamos um contato em Buenos Aires, então nós pegamos todos aqueles livros, mandaríamos para Buenos Aires, o Perón estava lá já, esse contato venderia esses livros e mandaria o dinheiro para o Brasil. Para fazer essa triangulação, eu é que fazia isso. Então, alguém tinha que despachar os livros em Santiago e receber em Buenos Aires. Passar para esse amigo e voltar. Coube a mim, porque a mim e a não outro. Porque eu nunca fixei residência no Chile, nunca legalizei a minha permanência lá. Quando você é residente, você tem que pedir permissão para sair. E a gente sabia que já estava tudo fechado. Eu fiquei sempre como turista. A cada 3 meses eu renovava o meu visto de turista. A cada 6 eu atravessava a cordilheira num ônibusinho, chegava até Mendoza e voltava outra vez para renovar o meu visto de turista. Então eu era a única do grupo que podia sair sem ter que pedir permissão. E foi o que aconteceu. Só que a decisão da minha saída foi no dia 10 de setembro, na véspera do golpe. Eu peguei um avião, saí do Dahuel e desci em Mendoza. Em Mendoza, no dia 10, à noite, peguei um ônibus para Buenos Aires. Viajei a noite inteira. Na época eram quase 16 horas, eu acho, se não me engano, 12 horas de Mendoza até Buenos Aires, não me lembro mais. Eu cheguei a Buenos Aires e eu tinha uns amigos trotskistas em Buenos Aires, onde quando eu passava por Buenos Aires, nessas minhas idas para renovar o visto, às vezes eu ia até Buenos Aires. E eles me abrigavam. Chegava na sede do PST, que era legal, o Partido Socialista dos Trabalhadores, que era um partido pró-Trotsky. E aí eu chegava lá, e festejada, brasileira do Chile. Hoje você dorme na casa de fulana, de fulana. Então eu me dirigi para lá, que eu ia assim, despachar os livros e voltar para o Chile e esperar a guerra, né? Quando eu entrei na rua, a entrada da sede do PST estava assim, fervilhando de gente. E eu fui chegando, eles me olharam com uma cara como se estivessem vendo um ET. Da onde que você veio? Eu disse, do Chile. Aí ele disse assim, você está sabendo? Eu disse, não. Golpe no Chile, Allende está morto. Eu com uma malinha, com uma muda de roupa. Esse momento foi assim, outro momento muito difícil. O que eu faço da minha vida? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? O que eu faço? Né? E aí eu fiquei 3 meses na Argentina esperando uma solução para a minha situação. Perón não queria ninguém. E aí então foi pedido. O meu companheiro com quem eu vivia no Chile foi preso, como todos os brasileiros que estavam lá, presos no Estádio Nacional, interrogados e torturados pela polícia brasileira que foi ao estádio. Isso é muito importante que se diga. Como a polícia uruguaia foi, como a polícia boliviana foi. Então os milicos chilenos fecharam o aeroporto, mas abriram o aeroporto para os investigadores
militares das ditaduras, que pegavam os caras, né? Então, interrogados, torturados dentro do estádio. E ele ficou lá, e eu fiquei aqui. Acontece que a ONU, o Chile era naquela época uma subsede da ONU, hoje é Costa Rica. Então todas as entidades, CELAD, CEPAL, todas as entidades da ONU têm uma subsede na América Latina, que era o Chile. Então havia no Chile muito funcionário internacional e eles se mobilizaram muito para ajudar, né? E a ONU teve uma intervenção vigorosa e exigiu do governo chileno a soltura dos estrangeiros. Eles não podiam pedir pelos chilenos, né? Então eles acabaram cedendo depois de 90 dias de prisão e começaram então a soltar. E nessa, esse meu companheiro foi solto. Eles todos passavam pela embaixada da Suíça, onde a ONU montou o seu escritório, e ali as pessoas faziam as suas escolhas de asilo, aí de um asilo formal, porque a ida para o Chile foi um exílio informal. Então você tinha que preencher um papel e pedir à França, à Suécia, à Alemanha, à Holanda que te aceitasse. No caso, o meu companheiro pediu em primeiro lugar a França, em segundo a Suíça e em terceiro a Holanda, porque o funcionário internacional que o apadrinhou era um holandês. Então ele ficava, não, você tem que ir para a Holanda e tal, Holanda para aprender holandês, né? E aí aquele sonho, não podíamos ir para Portugal, ditadura, Espanha, ditadura, não ia nos querer, Itália só queria descendente por linha paterna, alguns paulistas foram, né? E aí a França era o grande sonho, né? Ele foi aceito, e aí do Chile eu entrei em contato, ele entrou em contato comigo, eu liguei para as Nações Unidas, nos pusemos em contato e eu me apresentei nas Nações Unidas em Buenos Aires como mulher dele. E aí o primeiro item dos refugiados é a unificação das famílias. Então eu iria primeiro no mesmo lugar que ele fosse. O problema era que eu era uma em Buenos Aires. Lá a ONU fretou aviões, enchia de refugiado e mandava para a Europa, para o país que fosse. Mas a Argentina não, então eles não iam fretar um voo para levá-lo. Quando eu fui às Nações Unidas, eles me colocaram em contato com uma outra moça que estava na mesma situação que eu, uma uruguaia, que vivia no Chile, que tinha vindo acidentalmente a Buenos Aires e que estava na mesma situação que eu, casada com um brasileiro, estava lá. Então nós duas vivemos ali emoções das duas únicas em plena Buenos Aires, esperando uma solução. A solução que a ONU encontrou foi aproveitar o avião que trazia os refugiados para a Suécia, que era a Lufthansa, não era a Swissair, porque não podia ser Swissair, porque a Swissair fazia escala no Brasil, você não pode parar, eles entravam e te arrancavam lá de dentro. Então eu e Cristina, que era essa uruguaia, esperamos o avião da Lufthansa. Aí quando veio o pessoal da Suécia, Gabeira, um monte de gente que ia para a Suécia, nós entramos nesse avião, né, fretado, descemos em Frankfurt, aí sempre assim orientados por um funcionário da ONU que estava em todos os lugares nos esperando, né, com os nossos papéis. E chegamos a Paris e aí foi o meu tempo de exílio em Paris, né. Logo no início me separo desse companheiro, né, foi ótimo, você com 20 e poucos anos solta em Paris sem compromissos, a vida era uma maravilha, sem pai nem mãe para tomar conta de mim, né? Fui feliz porque o sonho da nossa geração era a França, era a língua que nós sabíamos, né? Como hoje é o inglês, para nós era o francês. E aí lá eu fiz tudo que eu tive vontade de fazer, estudei tudo que eu tinha vontade de estudar. Como eu tinha me formado, me ofereceram uma bolsa de estudo para fazer o mestrado. E aquela bolsa me permitia sair do refúgio, que é uma coisa muito neurótica, você ficar vivendo com pessoas que... É um campo de concentração, só que elegante, é um pequeno hotel, com um refeitório, você podia sair a hora que quisesse e tal, mas é um clima de tensão, né?
pessoas muito destruídas, outra derrota, né? Sair do Chile, sair do Brasil, sair do Chile, quer dizer, é aquela depressão. E aí o oferecimento da bolsa era poder sair dali. Eu fui morar numa residência universitária, então sai daquele foco. E aí, mestrado, papel, a bolsa, vai para onde? Português, Sorbonne. Aí lá vou eu. Quando eu me lembro que eu vivi essas coisas e eu olho, parece que é um ser estranho a mim, sabe como é que é? Muito corajosa, né? Entrando lá no Sorbonne, papel, departamento de estudos brasileiros. Aí entro, me apresento ao decano do Aião, que devia ser uma espécie de coordenador de pós-graduação, era o doyen, eu tinha que falar com o doyen. Aí entrei, velho, beirando os 80 anos, e eu me apresento, aí ele fala, eu francês, dava para comunicar, mas ele começou logo, sabendo que eu era brasileira, começou a falar em português. Claro, para ele ser o doyen do instituto, ele tinha que falar português, falava com sotaque de Portugal. Aí eu disse, professor, aqui estão os meus papéis, eu ganhei essa bolsa de estudos e tal. Aí ele disse, muito bem, aí ele pega os papéis para começar a preencher e disse assim, qual é o seu sujeito de tese? Eu não tinha sujeito, não tinha nada, eu era uma refugiada que estava chegando. Aí eu olhei para ele e disse assim, professor, eu sou refugiada política, eu acabei de chegar no Chile e eu não quero perder a oportunidade dessa bolsa. Mas se o senhor me perguntar o que eu quero fazer, eu vou lhe dizer, eu não sei. Eu acho que eu fui tão sincera, tão espontânea, que ele caiu de 4. Ele não esperava esse discurso. E eu tinha uma cara boazinha, entendeu? Ele devia imaginar que refugiado era brabo ou uma coisa assim. Tinha, né? E ele olhou para mim assim, ficou assim, não sei quanto tempo olhando, ele também talvez pensando em que me responder. Aí ele me deu uma resposta que selou também o meu destino. E ele disse assim, muito bem, a senhora não sabe o que fazer, mas com certeza sonhou um dia em fazer alguma coisa. Ele atirou a corda para eu me agarrar, né? Aí eu disse assim, sim, eu sempre gostei muito de literatura de cordel, foi uma paixão, até porque meu pai é cearense e gostava muito, e aí até eu brinquei com ele, sou filho de cobra jacaré com cobra d'água, expliquei a ele, tenho uma mãe portuguesa e um pai cearense, imagina que mistura, deu isso que está aqui, e eu sempre tive assim, uma coisa interessantíssima, uma literatura oral, viva no mundo e tal. Aí eu disse, pois aí está, prepare o seu projeto. Eu disse, mas professora, eu estou na França, eu para fazer um projeto, para desenvolver, fazer um mestrado, eu tenho que ter bibliografia. Como dissesse assim para ele, a França não tem. Aí ele pegou a agenda dele e disse, em que dia a senhora está livre? Eu fiquei assim, o que esse velho quer comigo? E marcou na casa dele. Eu gostaria que a senhora fosse à minha casa e tal. Ela fez. As amigas todas debochando, olha, cuidado, você vai à casa desse cara e tal. 2 delas foram comigo, ficaram esperando embaixo. Simplesmente este homem era um apaixonado por literatura de cordel. Ele tinha a maior biblioteca de cordel, nem no Brasil. Ele é conhecidíssimo nos meios de pesquisa daqui. Ele tinha mais de 3.000 títulos de cordel, ele tinha toda a bibliografia, ele tinha gravações, a cada 2 anos ele vinha ao Brasil, e aquelas feiras do Nordeste, gravava os repentes, né? E eu fiquei estarrecida, não me faltava mais nada, e aí fiz a tese com ele, terminada a tese, aí criou-se um carinho, uma proteção dele por mim, e aí ele disse, e agora, Regina? O que você vai fazer? Aí eu falei assim, vou fazer o que tudo quanto é brasileiro faz aqui em Paris, subemprego, toma conta de criança, faz faxina, leva cachorro para passear. O que eu ia fazer? Eu tinha que sobreviver. Aí ele disse, não, mas não pode. Ele ficava aterrorizado, ele botava as mãos na cabeça. Aí me convidou para ser monitora do laboratório de línguas. Então eu fiquei 1 ano com ele como monitor. Quando acabou a monitoria, a mesma coisa. E aí agora, o professor já me disse. Aí fui, peguei meus papéis todos e era partir para a luta. Quando eu voltei para pegar um papel em que faltava uma assinatura dele, do meu mestrado,
A secretária dele, no fundo do corredor, era uma mulata linda, de olhos verdes, de São Tomé e Príncipe, Manuela Margarido, mulher de um grande escritor, poeta. Ela também era poetisa de São Tomé, exilada também em Paris, porque era a época da Guerra Colonial. E ela gritava: Regina, Regina! No fundo do corredor, aquele corredor escuro, Regina. E eu disse: pronto, Cantel morreu. Porque para ela gritar é construir: o professor! E ela não conseguia falar de tanta aflição. Aí eu disse: como ele morreu? E ela disse: não! Ligaram da Air France, pedindo um professor de português para trabalhar no laboratório, porque eles queriam atualizar toda a equipagem, tripulação, toda a tripulação que fazia voo para o Brasil, porque os passageiros reclamavam muito que as aeromoças e os comissários só falavam ou inglês ou espanhol com os brasileiros. Então a Air France queria um investimento no português e queria um português do Brasil, standard, né? Standard é sudeste, não podia ser nordeste, não podia ser sul, não podia ser caipira, standard. Eu era a própria standard, né? Aí ele me indicou. E durante 7 anos da minha vida em Paris eu fui professora de português. Uma coisa inusitada, né? Eu não posso dizer que eu não tive sorte, quer dizer, dentro dos desastres, assim, minha mãe dizia que era Nossa Senhora que me protegia e que sempre me colocava uma saída. Então eu trabalhava em Orly, que era um grande aeroporto, depois construíram o Charles de Gaulle, e em Orly tinha os laboratórios, e eu trabalhava lá. Meus alunos eram comissários de bordo, eram moças que queriam aprender português do Brasil, amavam o Brasil, porque os franceses amam o Brasil, eles todos conheciam o Brasil, então essa relação era de muito carinho. Eles vinham ao Brasil, traziam presentes para os meus pais, diziam que era eu que eu estava mandando, eu nem sabia. Aí eu recebi uma cartinha do meu pai: muito obrigada e tal. Eu disse: meu Deus, eu não mandei nada. Aí eu fui descobrindo que eles faziam esses mimos, né, para minha família. E como eu gostava de ser professora, eu fui muito feliz. E eles me amavam e me adulavam, me enchiam de coisas e tal. E assim foi minha vida profissional. Nesse intervalo conheci um mineiro, com quem eu me casei. Casei desse jeito mesmo, né? Vivo com ele há 35 anos. Meu primeiro filho nasceu lá, meu segundo já nasceu aqui. Estou com ele até hoje, tenho um netinho. Essa é a grande novidade. E de repente acontece a anistia, né? Aí a embaixada legalizar os papéis, né, e voltar. E aí o balanço que eu faço dessa estadia na França, do ponto de vista pessoal, foi mais forte do que a vivência no Chile, até porque a do Chile foi muito pequenininha, foi 1 ano e 8 meses, pouco tempo. E da França foram 8, 9, quase 9, é muito tempo. Então foi quase que você viver dos 20 aos 30 anos num país é um pedaço mais interessante da sua vida. Então a França me marcou demais, né? Lá eu aprendi tudo, né? E trabalhando na minha profissão, claro que dar aula de português para estrangeiro não é a mesma coisa, é diferente, mas assim, a questão do magistério, né? A minha volta, como eu era refugiada e eu, ao reassumir minha nacionalidade brasileira, que aí a ditadura te devolvia a nacionalidade, me dava o passaporte, eu tinha de devolver o passaporte da ONU de refugiada. E nessa devolução, eles marcam a tua passagem, eles perguntam se você quer permanecer ou não. E eu queria voltar, estava com um filhinho pequeno, querendo voltar. É importante dizer também que todos esses anos que eu fiquei na França, eu continuei militando para a minha organização aqui no Brasil, né? Fazendo finanças, conseguindo dinheiro, mandando dinheiro, microfilmando documentos interessantes que eu embutia em presentes que eu mandava, né? Nunca caíram, né? Nunca foram pegos. Então houve uma correspondência política nesses anos muito grande, né? Então, até um episódio, acho que eu posso falar, hoje eu posso falar. Eu vim clandestino ao Brasil para participar de um congresso da minha organização, com o passaporte de outra pessoa e tal. Até isso eu fiz, né? Isso antes de ter o filho, porque depois que você tem o filho, você
Então eu continuei militando para a minha organização, nunca abandonei. Abandono quando chego aqui, porque quando eu chego aqui eu digo, e agora? Eu quero discutir algumas coisas que aconteceram. E eles disseram, não, agora a organização já é outra, a gente não quer discutir, quer continuar ou quer ficar? Aí eu dei uma banana para eles. Quer dizer, foram muitos anos da minha vida para ninguém querer discutir comigo algumas coisas que eles fizeram, algumas arbitrariedades, algumas decisões que eles tomaram, não queriam discutir, então também eu não quero trabalhar. Isso foi um momento muito difícil para mim, porque eu tinha sido há muito tempo militante, né? Mas aí a volta ao Brasil foi assim, com muita riqueza, né? Aí com anistia, me devolveram o meu cargo de professora primária, não me pagaram um tostão retroativo, nem eu quero migalha de ninguém, né? Mas só me reincorporaram à rede. E me incorporaram à rede, eu fui trabalhar no laboratório de currículos do Estado, aprendi muito. Aí comecei a trabalhar em escolas particulares e tal, até chegar aqui ao Santo Inácio. Trabalhei em muitas, né? Aí depois com a idade você vai eliminando e fica naquela de que você mais gosta, que é essa daqui. Eu sempre fui muito respeitada, muito escutada, também nunca menti nada, sempre falei o que eu sou, o que eu era. Agora, eu acho que eu tenho uma parceria com eles, porque eu deixei, desde aquela época, daquela menininha cristã, não é que eu tenha renegado a minha fé, mas eu botei de lado, como dissesse assim, não vou pensar nisso agora. Então é meio que um caricato dizer que todo militante de esquerda é ateu, é materialista. Não, acho que nós todos somos muito misturados. Mas eu botei a fé de lado. E aqui, trabalhando numa escola católica, no início, há 23 anos atrás, eu tinha algumas preocupações. Será que eu vou conseguir me encaixar? Não vou? Mas sempre foram muito respeitosos. Até um dia, quando o padre me disse assim, somos humanistas, somos aliados, né? E aí, isso assim me abriu o coração. Né? Então eu não só trabalho no Santo Inácio, eu sou uma colaboradora de tudo, estou em tudo. Se disserem um dia que vão jogar uma bomba aqui, eu vou estar em cima do telhado para defender o colégio, sabe? Porque também fui muito respeitada, né? Eu não era uma beata, eu não era religiosa, nada disso, e nunca, pelo contrário, fui sempre chamada a tudo, a participar de tudo, muito respeitada, né? Que eu acho que é essa questão da profissão, quando você tem uma profissão que não é um trabalho, que é uma paixão, né, que é uma vida, é muito intenso para mim. E hoje, quando eu penso em parar, porque eu já estou aposentada, continuo a trabalhar, tenho uma estabilidade financeira boa, meus filhos estão bem casados, né, e eu não consigo dizer assim, como é que eu vou acordar de manhã e não vou me arrumar para ir ao colégio? Daí é uma preocupação. Então eu quero diminuir o meu trabalho aqui de coordenação de português e ficar só com sala de aula, que é o meu grande prazer. A sala de aula é o meu reino, né? É o meu grande prazer. E eu até acho que os alunos percebem isso, sentem que eu estou ali, eu estou inteira, eu estou feliz, né? Disponível. E é isso um pouco que me segura, que me faz viver, né? Quer dizer, do ponto de vista profissional. E emocional também. Claro que tem os filhos, agora tem o neto, são outras coisas muito importantes na minha vida. Né? Mas, não sei se eu contei tudo. Que lindo! Falei um monte de coisas. Vocês têm mais, aí pequenos detalhes que não são importantes assim, mas essa é uma trajetória. Quer dizer, hoje eu me vejo com 66 anos, aí eu lembro daquela frase do Neruda, confesso que vivi. Entendeu? Eu não fui uma espectadora, né, da vida, eu vivi intensamente. Uma geração que rompeu muitos tabus, né? Quando eu hoje pego pessoas da minha idade, tiveram um namorado, casaram virgens, você pode ver aí, qualquer pessoa da minha idade. Eu era uma louca, entendeu? Namorei todo mundo que eu quis, não tinha isso, porque eu vivia no gueto da esquerda. No gueto da esquerda tudo era permitido. A moral não era a moral da sociedade, era a moral daquele gueto. Eu era livre, né? Então, por isso hoje não tem preconceito, quando tem professor velho que reclama do comportamento de uma menina, de um rapaz. Eles não sabem da missa a metade, entendeu? Porque não viveram, são pessoas de outro tempo. E é nesse sentido assim que eu ainda me acho muito afinada com o tempo hoje, né? Que não é uma questão de faixa etária, eu acho que é uma questão de experiência, de cabeça. Quer dizer, você é o que você viveu, né?
Então você não pode ser diferente. Então eu acho assim que não é o meu discurso, é a minha vida, a minha prática. Eu não falo aquilo que eu acho bonito, eu faço aquilo, né? Coisas assim de princípio na minha vida. Encontrei o Silvio, me juntei com ele. Eu sou casada com ele há 35 anos. Quando eu entrei aqui no colégio, o padre que me entrevistou me perguntou: estou vendo aqui que a senhora tem uma união, tem 2 filhos, os meninos ainda eram pequenos, mas a senhora não é casada. Aí eu perguntei para ele: isso é uma condição para eu trabalhar aqui? Ele ficou desconcertado, disse que não. Eu disse: então tá bom, o dia que eu decidi me casar, o senhor vai ser a primeira pessoa a saber. E saí daqui dizendo: não vão me chamar para eu trabalhar aqui. Pelo contrário, me chamaram, porque eu acho que eu fui tão sincera, entendeu? E é isso, sim. Não sei, o que mais? Maravilhoso, ótimo. Muito bom. Você quer perguntar alguma coisa específica? Eu acho que a gente só queria ouvir um pouquinho sobre a sua opinião sobre o que está acontecendo agora, essas manifestações. O que eu acho? Eu acho que efetivamente, mais do que vocês, eu, a minha geração, de uma desilusão com a gestão do PT, né? Porque você lutou, sofreu e você supõe, né, que o PT mantivesse a mesma postura ética que pautava a sua vida, né? Que pautava a sua vida. E só que o PT virou um partido de massa em que entrou lá dentro tudo, né? Gato, cachorro, sapato e tal. Então existe uma desilusão com a gestão. Ainda que eu tenha perfeita clareza que eles seguraram a barra econômica do país. Que se alguém disser que o povo hoje vive muito mal, está falando errado, né? Eu acho que muita gente ascendeu de classe, claro que com o mercado, com o consumo acionado artificialmente, né? Facilitando compra de eletrodomésticos, de carro, mas resumindo, na crise mundial hoje, o Brasil tem os melhores índices, né, de emprego, nunca teve tanto. Então eu acho que eles seguraram uma parte, conseguiram tirar grandes bolsões de miséria. Eu vejo pontos positivos nas 2 gestões. Agora eu acho que isso é muito pouco hoje, porque eu acho que você tem que ter um princípio ético. Era uma coisa que o Trotsky falava: prometemos às mulheres que daríamos creches a elas após a Revolução. Só que depois da Revolução a Rússia enfrentou uma guerra e não podia oferecer nada a ninguém, o país estava destruído. Aí o Stalin inventa a família socialista. Aí o Trotsky disse que não, ele tinha que dizer: infelizmente não podemos dar o que prometemos, né? Mas aguentem aí, porque a gente um dia vai dar. E que não precisava inventar uma família socialista que negava tudo que o Partido Bolchevique tinha pregado antes da Revolução. Então eu acho que é o seguinte: não posso fazer, mas eu digo que eu não posso fazer, que eu vou fazer. Acho que o PT fez alianças deploráveis com partidos piores do que ele, né? Com gente oportunista, esses pequenos partidos que o PT comprou para votar nele. Então eu acho que isso queimou o filme. Então o que eu acho dos movimentos? Uma indignação sincera, né? Sincera contra isso que está aí. Eu acho que a gente tem que escutar isso que estão dizendo. Do jeito que está, não está bom. Esses partidos que estão aí não me representam, esses políticos corruptos que estão aí não me representam. Então esse movimento, como um movimento espontâneo dos setores e sobretudo da juventude, me deixam contente, né? Então eu saio da tranquilidade da minha casa, estou pensando no meu país e vou para a rua dizer isso. Então nesse sentido é bastante positivo. O que me preocupa daqui por diante? Democracia burguesa, que é a nossa, não vive sem partidos, não vive sem organizações classistas, como sindicatos, etc. Porque a democracia burguesa é feita por representação. Eu não sou anarquista, se há poder, sou contra. Não sou anarquista, não sou vândala, né? Então, eu acho que a democracia está doente, mas não é acabando com os partidos que ela sai. Então, eu fui às 2 primeiras grandes manifestações
e saí bastante enojada quando eu vi bandeiras de partidos sendo quebradas. Eu não suporto o PSTU. Eu acho que eles são um bando de malucos, mas eu acho que eles têm o direito de abrir a bandeira deles e desfilar no meio de todo mundo. A CUT é muito vinculada ao PT, mas quando aquele grupo saiu com aquelas bandeiras da CUT lá em São Paulo, eles estavam apoiando aquilo ali. Foram lá e bateram nos caras e tiraram. Então esse movimento antipartidário, anti-organizacional que está surgindo me incomoda, porque para mim isso é fascismo, né? Esse é o discurso fascista. O fascista trabalha com as massas e não com a representação. E aí eu comecei a parar e disse assim, o que é isso? Onde vai dar? Porque quem é que vai falar por mim? Eu não posso ir para a rua todos os dias para discutir tudo. Eu tenho que criar canais de diálogo. Como é que eu crio esses canais se nós somos uma massa disforme, né? Então, quais são as organizações que nós podemos ter para serem representativas, para negociar? Porque eu acho que a negociação é muito mais hoje no plano municipal, estadual. As grandes denúncias são no plano federal. Mas você pode impor ao prefeito, ao governador, determinadas soluções concretas, medidas. Mas você tem que ter uma representação. Então, quem é que me representa? Entendeu? Eu vi na grande manifestação de segunda-feira, eu vi grupos daqueles fortões, pareciam uns skinheads, sabe? Gritando, cantando, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Isso aí me incomoda, tudo bem, isso eu canto no estádio, no futebol, percebe? Então eu acho assim, uma coisa meio festa, vi muita gente bebendo, fazendo festa e tal. Tudo bem, você vai dizer assim, você está acostumado com manifestações socialistas da década de 70 e tal. Mas um pouco de compostura e de seriedade pelo que você está lutando. Então eu acho que agora o movimento está meio que confuso, perdido. E eu tenho medo que surja alguma liderança que não vai responder por mim, né? Então, essas coisas que eu vejo como negativas, entendeu? Desses desdobramentos que estão acontecendo sem representatividade. E eu acho que entra numa fase de desgaste, de dispersão, porque há muita gente pensando como eu, há muita gente com medo dos baderneiros e dos vândalos, que para você coibir os baderneiros e os vândalos, você tem que estar organizado. Você precisa fazer um cordão de isolamento e dizer aqui não, né? Essa manifestação é minha. Mas quem é que diz essa manifestação é minha? Na minha época, a União Nacional dos Estudantes. Era ela que organizava, convocava, liderava, né? Então ele era a sua interlocução. Então eu acho assim, pelo fato dos partidos políticos terem nos decepcionado, não quer dizer que eu seja antipartido. Eu fico desejando que surja um partido, ou que um partido se apresente. E é tão bagunçado, que nem os partidos de oposição conseguiram capitalizar a manifestação. Porque eu acho assim, eu entendo que a insatisfação não é contra a Dilma, não é contra o PT, é contra todos, Aconteceu uma manifestação em Belo Horizonte, o PSDB está lá, aconteceu uma manifestação em São Paulo, o PSDB está lá. São os partidos que estão sendo questionados, né? São as instituições da democracia brasileira, é o Congresso, né? É o Senado, a Câmara, que estão sendo questionados, porque não estão lutando por nós quanto deveriam. Então eu acho que a gente tinha que focar, cobrar de quem, né? Do prefeito eu tenho que cobrar algumas coisas, do governo federal eu tenho que cobrar outras. Então eu estou sentindo assim um movimento meio oba-oba, umas marcas fascistas que me apavoram, né? Onde eu estava, passaram uns oficiais fardados. Um grupo bateu palma para eles. Nessa hora eu fui embora. Eu disse, não posso ver isso. Coitadinhos, os rapazes fardados, eles não têm nada a ver. Mas é simbólico. Eles não bateram palma para aqueles menininhos porque eles são bonzinhos, para aqueles cadetinhos que passaram ali. Estão batendo palma porque estão me apresentando que as Forças Armadas podem ser uma alternativa. E eu lutei minha vida inteira para ser isso. Isso me dá arrepio. Então eu acho assim, quando você me pergunta isso, eu digo assim, extremamente positivo, como exercício democrático, como discussão. Tenho discutido muito com os alunos, coloco no mural várias coisas. Eu acho que é importante como politização dessa juventude. Agora, o caminho, vamos ver, né, para onde que vai dar. Pode ser que daqui a um mês eu diga assim, estou fora, não apoio mais, porque não é por aí. Estou quase dizendo, não é por aí,
não gosto disso, tem alguma coisa que me incomoda, né? E é isso, acho que agora os partidos, as instituições vão ter que parar para pensar, vão ter que dar uma resposta. Hoje foi a reunião da Dilma com os prefeitos, vamos ver, sai uma pauta. Aí se a pauta não for boa, então vamos embora, essa pauta não está boa, vamos colocar outras coisas aí. Mas ir para a rua para cantar sou brasileiro, não dá mais. No primeiro momento era legal, né? Acho que hoje já não dá mais, acho que a gente tem que lutar por coisas concretas. Tanto é que o movimento do Passe Livre em São Paulo saiu, né? Saiu. Acho até porque ele tem vínculos estreitos com o PT e deve ter pedido para eles se afastar. Mas eles têm uma pauta, eles têm uma liderança, eles quando se apresentam, os líderes falam, né? E eu acho que eles também não querem se perder naquele amontoado de coisas que a gente não sabe nem que cara tem. Alguns cartazes que eu lia, né? Com um primeiro momento de alegria, eu acho até bom, mas depois começa a me preocupar. É isso que eu acho. Certo? Ai, essas opiniões são lindas. Muito bom, pessoal. Sua vida é linda, eu adorei esse trabalho. Pode fazer de novo, pode fazer de novo. Gente, muito legal. Muito obrigada. Nada, de verdade. Muito bom, obrigada. Ótimo. Tomara que vocês façam um bom trabalho, ganhem uma boa nota.